Introdução por Gabriel Cousens, M.D. Sir Arthur Eddington certa vez disse: na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem de mentalidade científica atravessar uma porta. E, quer se trate da porta de um estábulo ou de uma igreja, ele talvez agisse de forma mais sensata se, em lugar de esperar até que todas as dificuldades envolvidas no ingresso realmente científico estivessem resolvidas, ele em vez disso concordasse em ser um homem comum e entrasse. Em medicina vibracional, o Dr. Richard Gerber não apenas nos ajuda a passar pela porta que nos leva à compreensão e à aceitação da medicina vibracional, como também inspeciona o seu vão. Este livro constitui uma cobertura abrangente e enciclopédica da medicina vibracional. O autor constrói um lúcido modelo do organismo humano, partindo do físico e chegando ao etérico. Depois, ele segue em frente para também incluir no modelo as propriedades e características das energias sutis dos planos espirituais. Neste livro, nós passamos a entender o organismo humano como uma série de campos de energia multidimensionais que se influenciam reciprocamente. Ao desenvolver este modelo em termos científicos e ao endossá-lo com algumas das recentes e fascinantes pesquisas clínicas e laboratoriais, este livro permite que o leitor aprecie de forma mais plena a linguagem corpo, mente e espírito, cujo desdobramento atual é a medicina holística. Todavia, o leitor deve ter em mente que, embora os modelos não sejam necessariamente reais, eles servem de ferramentas conceituais para ampliar uma compreensão funcional do indivíduo. Até mesmo a ideia de energia é um conceito. Se as pessoas que constituem a consciência coletiva da medicina se lembrassem de que a abordagem mecanicista newtoniana também é apenas um modelo baseado em conceitos com 200 anos de idade, a transição para o modelo quântico einsteiniano estaria enfrentando muito menos resistência. É lamentável que a maioria dos profissionais da medicina ainda haja como se acreditasse que os conceitos newtonianos, que há mais de 50 anos já se demonstrou serem um modelo impreciso, são verdadeiros. O Dr. Gerber foi especialmente feliz ao criar um modelo operacional para a interface físico-etérica. Ele explica habilmente o relacionamento entre os meridianos de acupuntura, detectado pelo aparelho AMI, do Dr. Motoyama, e usa a sofisticada fotografia Kirlian para mostrar como o corpo etérico forma uma espécie de grade holográfica magnética que se comunica com a matéria e as células do corpo físico, que tem base elétrica. O sistema meridiano é o principal sistema de contato entre o etérico e o físico. O livro deixa bem claro que a interface é importante para o diagnóstico porque as doenças podem ser detectadas no nível etérico antes que se manifestem no nível físico. Segue-se, portanto, que se as doenças puderem ser detectadas no nível etérico, elas também poderão ser prevenidas. Como o Dr. Gerber explica em detalhes o instrumental científico que está sendo desenvolvido e usado para diagnóstico na interface físico-etérica, ele confere à interface físico-etérica uma credibilidade que a maioria dos céticos acharia difícil ignorar. O modelo Tiller-Einstein delineado neste livro, que descreve as energias etéricas como uma forma de radiação magnetoelétrica, espaço-tempo negativas e mais rápidas que a luz, nos proporciona uma nova e mais profunda compreensão acerca da interface físico-etérica e dos relacionamentos entre matéria e energia de maneira geral. Ele também nos ajuda a compreender a dificuldade de se medir essas energias etéricas ou magnetoelétricas, visto que elas não são detectadas pelos instrumentos eletromagnéticos padronizados do espaço-tempo positivo. É bom poder ler a respeito das pesquisas em curso nessas áreas, nas quais essas energias etéricas ou magnetoelétricas atualmente estão sendo medidas através de sistemas biológicos, tais como a função enzimática, pelos efeitos de cristalização sobre a água e pela alteração dos ângulos de ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio nas moléculas de água. O livro, de forma clara, completa e suave, abre a mente do leitor para a conclusão de que nós, na qualidade de organismos humanos, somos constituídos por uma série multidimensional de sistemas de energia sutil que se influenciam mutuamente, e que um desequilíbrio nesses sistemas energéticos pode produzir sintomas patológicos que se manifestam nos planos físico, emocional, mental e espiritual. Ele descreve a maneira pela qual esses desequilíbrios podem ser curados recalibrando-se os gabaritos de energia sutil com um medicamento vibracional de frequência apropriada. Esta é essencialmente a base da medicina vibracional. Posteriormente, o Dr. Gerber observa acertadamente que, quando o organismo humano está enfraquecido ou desequilibrado, ele oscila numa frequência diferente ou menos harmoniosa. Essa frequência normal reflete-se no estado geral do equilíbrio energético celular. Se a pessoa não for capaz de reequilibrar-se ou de elevar sua moda energética para uma frequência normal, faz-se necessário então a entrada de uma frequência específica. Esse é o papel desempenhado pela medicina vibracional. Este livro nos proporciona um excelente sumário das diferentes abordagens da medicina vibracional. O que é particularmente agradável é o modo como o Dr. Gerber as relaciona com o seu modelo geral. Trata-se de uma sinopse bastante útil da medicina vibracional, além de ser facilmente compreendida tanto pelo público leigo como pelos profissionais da saúde interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto.
Quando substituímos a cosmovisão newtoniana materialista e mecanicista pela einsteiniana, quântica e holística, a medicina e as pessoas que a praticam também se transformam. Adotaremos mais uma vez a perspectiva holística, que já conta com milhares de anos. Trata-se de uma compreensão que não apenas faz aquele que cura encarar a saúde a partir de uma perspectiva holística como parte de um relacionamento global com o universo, mas também leva a ser um exemplo vivo desse caminho integral e harmonioso. Já vi isso ser praticado ativamente por alguns médicos védicos na Índia e ouvi falar a respeito de curandeiros taoístas, de feiticeiras e feiticeiros índios do continente americano e dos curandeiros de Unza na nossa cultura ocidental. Isso foi praticado durante mais de 2000 anos pelos essênios, os quais produziram indivíduos com a capacidade de realizar curas, tais como São João Batista, São João de Deus e, obviamente, Jesus. Essa tradição ressurgiu por volta de 1400 graças ao trabalho de Constantino, o africano, que estudou textos essênios no mosteiro de Monte Cassino e, mais tarde, utilizou-os em suas aulas na Faculdade de Medicina de Salerno, na Itália. Hoje ainda existem, como nunca deixou de existir, pessoas que continuam a manter vivas essas tradições de curas harmoniosas e holísticas que o Dr. Gerber romantiza e nas quais confia seja qual for o sistema médico que detiver o poder político. O compromisso dessas pessoas com o amor e com a saúde nunca poderá ser rompido. Este livro abre caminho para que seja proporcionado um maior apoio às pessoas que praticam essa espécie de cura. É importante compreender que o tipo de cura comum à prática de todas essas pessoas deriva do amor e da harmonia peculiares a elas. Trata-se de um holismo que se baseia, não no mais recente aparelho de diagnóstico produzido em locais distantes e nem tampouco em um ou dois métodos modernos de cura, mas sim na perspectiva de um envolvimento com todos os aspectos da cura. Em vez de uma série de terapias alternativas fragmentadas, às quais o cliente é remetido, trata-se mais de uma simples abordagem energética que atua de forma integral sobre os múltiplos níveis do indivíduo. Este livro é parte de um novo e crescente consenso médico que, como escreve o Dr. Gerber, considera que um sistema de medicina que negue ou ignore a sua existência, do espírito, será incompleto porque exclui o atributo mais importante do ser humano, a dimensão espiritual. Ele observa o que é explicado em detalhes no meu livro, Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet, que os tecidos que constituem o nosso corpo físico são sustentados não apenas por oxigênio, glicose e nutrientes químicos, mas também pelas energias vibracionais superiores que conferem vida e expressão criativa ao corpo físico. A saúde é um estado de total equilíbrio entre os nossos sistemas de energia sutil e as forças do nosso veículo físico, e também as da Mãe Natureza. Muitos médicos são da opinião que, num estado de harmonia no qual estamos absorvendo muitos níveis de energia, mesmo o uso de megavitaminas, conforme foi sugerido neste livro, pode atuar como um estimulante que talvez leve o sistema a um estado de desequilíbrio. Embora a medicina vibracional seja uma dádiva para o futuro da saúde nos Estados Unidos e no mundo, em última análise a saúde não depende da medicina vibracional e nem tampouco de médicos, curandeiros ou sacerdotes. O que importa, na verdade, é as pessoas aprenderem a viver todos os aspectos de suas vidas de forma harmoniosa, sadia e amorosa. À medida que aprendemos a viver uma vida sadia na qual haja um trabalho criativo e um equilíbrio de amor e harmonia com todos os níveis do self, com a família, com a sociedade e com a ecologia do planeta, haverá um constante processo de reequilíbrio, de cura e de regeneração de nós mesmos. Nós teremos aprendido, como o Dr. Gerber diz jocosamente, alguma coisa a respeito do Manual de Manutenção da Consciência do Proprietário. Um dos aspectos mais importantes deste livro é que ele nos proporciona um novo modelo científico, o qual apoia vigorosamente o que praticantes da medicina vibracional e pessoas instruídas sabem há milhares de anos a respeito de saúde. Ele transmite sua mensagem esclarecedora de uma forma científica, o que nos permite fazer uma elegante transição da fragmentada e atomística visão newtoniana da saúde para a cosmovisão integral da mecânica quântica einsteiniana que todos nós tenhamos saúde, amor e harmonia em todos os níveis do nosso ser. Gabriel Cousens, MD. Outubro de 1987. O Dr. Cousens é médico holístico e autor Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet. Prefácio. Este livro discute os diversos mecanismos de cura e é também uma introdução e uma nova maneira de encarar a saúde e a doença de modo geral. Este sistema de pensamento estuda o funcionamento do corpo humano a partir de uma perspectiva que considera ser ele constituído por múltiplos sistemas energéticos que se influenciam reciprocamente. Trata-se de uma tentativa de ir além do modelo de doença geralmente aceito pela medicina a fim de compreender de forma mais profunda por que nossos pensamentos e emoções afetam a nossa fisiologia e de que modo terapias tão simples, à base de ervas, água e essências florais, por exemplo, podem ser agentes de cura tão eficazes. A abordagem que utilizo para compreender esse crescente campo conhecido como medicina vibracional é resultado de 11 anos de pesquisas pessoais acerca de métodos alternativos de cura,
feitas durante os anos que passei na faculdade de medicina e clinicando como médico especialista em doenças internas. Tentei basear-me nos princípios aceitos pelo saber médico a fim de construir uma ponte através do abismo que separa a ciência da metafísica. Desde os meus primeiros anos na faculdade de medicina, percebi que havia maneiras de curar doenças que eram mais simples e menos agressivas do que a prescrição de drogas fortes, que causam efeitos tóxicos colaterais, e a realização de cirurgias, com todos os riscos a elas associados. É verdade que as drogas e a cirurgia conseguiram eliminar diversas doenças epidêmicas e ajudaram a curar milhares de pessoas que necessitavam da ajuda que essas modalidades de tratamento podiam lhes proporcionar. Infelizmente, ainda existem muitas doenças crônicas para as quais a medicina moderna oferece um tratamento apenas paliativo. Minha própria atuação como especialista em doenças internas ainda depende dessas modalidades terapêuticas. Eu ficaria bastante feliz se pudesse dispensar a realização de cirurgias e o uso de medicamentos, mas por enquanto, esses recursos ainda são extraordinariamente importantes. Durante muitos anos procurei descobrir métodos de diagnóstico e instrumentos terapêuticos que fossem menos agressivos, mais baratos, menos tóxicos e de maior eficácia terapêutica. Essa foi uma das razões que me levaram a procurar compreender a verdadeira natureza da cura. A conclusão a que cheguei foi a de que os sintomas de cura vibracional detêm a chave para expandirmos os conhecimentos médicos atualmente disponíveis e caminharmos no sentido de uma melhor compreensão, diagnóstico e tratamento dos males humanos. Embora a ciência médica tenha alcançado grande sucesso no estudo dos mecanismos subjacentes à doença, só recentemente ela começou a investigar as razões pelas quais as pessoas permanecem saudáveis. Os cientistas tendem a se concentrar nos mecanismos microscópico-micromoleculares que estão por trás das causas das doenças, mas ao agirem assim, muitas vezes perdem de vista o quadro geral. Além disso, a medicina tradicional sofre de uma mentalidade extremamente tacanha em virtude de sua inflexível adesão à perspectiva newtoniana, segundo a qual os seres humanos não passam de sofisticadas máquinas biológicas. As filosofias associadas à cura vibracional compartilham o ponto de vista de que os seres humanos não são apenas carne e sangue, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos. Se não fosse a vivificante força vital que mantém e organiza os nossos substituintes moleculares em indivíduos que vivem, respiram e pensam, o corpo seria apenas um amontoado de substâncias químicas desordenadas. Essa força vital faz parte do espírito que anima todas as criaturas vivas. Trata-se do assim chamado espírito da máquina. Trata-se de uma singular forma de energia sutil que ainda está por ser completamente compreendida pelos cientistas do século XX. Essa dimensão espiritual é um dos aspectos da natureza humana que não é ensinado na faculdade de medicina e tampouco é bem compreendido pela maioria dos médicos. Todavia, o elemento espiritual é uma parte da existência humana que precisa ser levada em conta se quisermos compreender plenamente a natureza básica da saúde, da doença e do crescimento individual. Uma das principais razões pelas quais os médicos tanto relutam em aceitar a validade dos métodos alternativos de cura é o fato de eles encararem o corpo físico como sendo a única dimensão da existência humana. Dada a necessidade de se influenciar de alguma maneira os sistemas físico e celular através de toscos métodos moleculares, como o uso de drogas e da realização de cirurgias, não é de admirar que a eficácia de soluções muito diluídas, tais como aquelas usadas na homeopatia, tenha sido mal compreendida e depreciada pela estrutura médica ortodoxa. A homeopatia atua num nível energético que ainda não é compreendido pela maioria das cabeças pensantes da ciência médica. Apenas recentemente os cientistas reconheceram que a mente tem a capacidade de influenciar os mecanismos biomoleculares que regulam o funcionamento do corpo. Durante muitos anos, os médicos achavam que a consciência era algo produzido pelo cérebro, da mesma forma como a vesícula biliar produz a bilis. A consciência foi considerada apenas um subproduto do funcionamento do sistema nervoso central. Os neurofisiologistas procuraram durante muito tempo localizar a área do cérebro responsável pelo livre-arbítrio e pela tomada de decisões. Embora eles talvez possam identificar regiões da massa cinzenta que participam do processo de execução de instruções específicas, os pesquisadores terão de procurar muito antes de conseguirem de alguma maneira descobrir no interior do cérebro a verdadeira sede da consciência. Apesar de o cérebro ser um biocomputador complexo, ele ainda tem necessidade de um programador para instruir o sistema nervoso a respeito das coisas que tem de fazer e de como deve agir. Essa entidade consciente que utiliza o biomecanismo do cérebro e do corpo é a alma ou espírito humano. O que chamamos de domínio espiritual faz parte de uma série de sistemas energéticos de dimensões mais elevadas e que estão em contato direto com o hardware que conhecemos pelo nome de cérebro e corpo. São esses sistemas de dimensões mais elevadas, a nossa assim chamada anatomia dos sistemas energéticos sutis, que a ciência ainda não reconhece.
Os métodos alternativos de cura frequentemente são eficazes porque conseguem corrigir os padrões anormais de funcionamento dos sistemas de dimensões superiores, os quais controlam o metabolismo celular e os padrões de expressão comportamental. Os meridianos da acupuntura, os chakras e nadis, o corpo etérico e outros sistemas superiores são partes da anatomia humana multidimensional que têm sido descritas por veneráveis escolas de cura de todo o mundo. Durante todos os anos que dediquei às minhas pesquisas, tentei reunir evidências científicas que comprovassem a existência de uma extensão da anatomia humana constituída por um campo de energia sutil. É somente através da aceitação dessa estrutura de funcionamento multidimensional que os cientistas poderão começar a compreender a verdadeira natureza da fisiologia humana e os fatores responsáveis pela doença e pelo bem-estar. As evidências que reúne provêm de diversas disciplinas e pesquisadores. Embora muitos dos estudos que juntei sejam conhecidos por aqueles que pertencem ao círculo da parapsicologia e da medicina holística, novos pontos de vista foram acrescentados aos trabalhos já existentes. Muitos dos estudos relacionados com as formas alternativas da medicina não são conhecidos pelos que praticam a medicina ortodoxa, os quais afirmam com veemência que não existe nenhuma boa evidência que comprove a eficácia de práticas como a cura psíquica. Uma das razões pelas quais a maioria dos médicos nunca leu nada a respeito dos estudos a respeito de métodos de cura alternativos nas revistas médicas que assinam é o fato de haver um problema quase insolúvel associado às pesquisas na área da medicina vibracional. A questão é que uma revista médica de prestígio jamais publicaria um artigo de natureza controversa e que não contivesse nenhuma referência a trabalhos publicados em uma outra revista também de prestígio. Visto que nesse campo controverso ninguém consegue nenhuma penetração em revistas médicas ortodoxas, não existe obviamente nenhuma fonte respeitável de referências dignas de crédito para citar. Assim, as revistas médicas permanecem seguras em suas torres de marfim de dogmatismo científico. O propósito deste livro é demonstrar que a realização de curas por meio de métodos que agem sobre os elementos da parte da anatomia humana constituída pelos sistemas de energia sutil é apenas um prolongamento da ciência médica atual. O modelo newtoniano da física foi expandido pela visão einsteiniana. Da mesma forma, este livro irá mostrar como os princípios do que chamo de medicina einsteiniana vão além do limitado universo mecanicista newtoniano a fim de entender os seres humanos a partir de uma perspectiva a partir da qual eles são vistos como campos de energia que se interpenetram e se influenciam reciprocamente. Os estudos que reúne para demonstrar a existência de campos de energia sutil na anatomia humana constituem uma compilação de observações clínicas e de descobertas experimentais provenientes de numerosos pesquisadores interdisciplinares. Alguns estudos foram repetidos por outros pesquisadores em diferentes laboratórios, outros foram feitos uma única vez. Considerados individualmente, esses estudos talvez fossem considerados um débil indício dos fenômenos e sistemas de energia cuja realidade estou tentando provar. Vistos em conjunto, porém, tal como inúmeras pastilhas coloridas reunidas para formar um mosaico, pode-se visualizar o quadro geral. Esse quadro maior mostra nós humanos como seres de energias multidimensionais. A física quântica e as experiências realizadas no campo da física de partículas de alta energia nos mostram que, no nível das partículas, toda matéria é na verdade energia. A medicina einsteiniana é um ponto de vista que tenta colocar a visão newtoniana da maquinaria biológica dentro da perspectiva de sistemas de energia dinâmicos interagentes. Se somos constituídos de energia, segue-se, portanto, que podemos ser afetados pela energia. Até mesmo a medicina ortodoxa começou a evoluir rumo ao desenvolvimento de métodos de tratamento baseados na energia. O uso de emissões radioativas para o tratamento do câncer, de eletricidade para deter a dor e de campos eletromagnéticos para apressar a cura de fraturas são apenas os primeiros desenvolvimentos de um ponto de vista que ultimamente vem ganhando terreno dentro da comunidade médica. As energias empregadas por aqueles que usam métodos vibracionais de cura também transmitem um número determinado de quanta de energia aos pacientes. A energia transferida por essas terapias tem frequências muito diferentes daquelas medidas pelos equipamentos convencionais de detecção. Por mais incrível que possa parecer, essa energia das dimensões superiores foi prevista pela famosa equação de Einstein, I igual mc2. Este livro também foi escrito para transmitir a outras pessoas algumas das coisas que aprendi com as minhas pesquisas ao longo dos últimos 11 anos. Penso ter alcançado uma nova síntese num campo que muito necessita de alguma espécie de base teórica sobre a qual possa ser erigida uma nova ciência dedicada à cura e à compreensão das doenças humanas. Este livro talvez venha a estimular reflexões ulteriores a respeito da saúde e da doença humanas, consideradas de novos pontos de vista. Eu o considero uma espécie de guia dirigido aos exploradores de uma nova fronteira da ciência. Eu tenho o mais sincero desejo de que, tanto entre o público em geral como no âmbito das diversas comunidades médicas, haja pessoas que lerão este livro com a mente aberta. O livro contém muitas ideias radicais e nem todas encontrarão abrigo na mente de todos os leitores.
Como no caso de qualquer livro, eu espero que o leitor examine o que escrevi com uma atitude despida de preconceitos, embora crítica, aceitando as informações ou conhecimentos que lhe pareçam verdadeiros. Não existe nenhum livro que tenha todas as respostas. Este certamente é um modelo de transição que aguarda o momento de ser ampliado, modificado e reestruturado em virtude do surgimento de novas evidências experimentais.